A gente falou várias razões porque o Shabbat Hagadol é chamado de Shabbat Hagadol, o grande Shabbat. Só que eu deixei uma razão para falar hoje. A razão do Abu Draham, ele fala o seguinte: o Shabbat Hagadol é chamado Shabbat Hagadol porque agora, nesse Shabbat, a gente vai ler Haftarah, que fala que vai chegar o dia que vai ter Eliyahu Hanavi, que Hashem vai mandar o Eliyahu Hanavi Lifnei Yom Hagadol, antes do Yom Hagadol, do grande dia. Então, ele fala, já que na Haftarah está falado de Yom Hagadol, o grande dia, então dessa forma também, o Shabbos, que a gente fala do Yom Hagadol, é o Shabbat Hagadol. Ou seja, o que a gente pode inferir aqui do que diz o Abu Draham, é que Eliyahu Hanavi, ele vem anunciar a vinda de Mashiach antes do grande dia, quer dizer, antes do dia de Mashiach, da revelação de Mashiach. Mas então, nessa forma, os sábios falaram, o Shabbat é o Shabbat Hagadol, é o grande dia. Então, o dia anterior, para Eliyahu Hanavi já anunciar a vinda de Mashiach, estamos começando a entrar hoje. Esse é o dia que tem que vir Eliyahu Hanavi anunciar a vinda de Mashiach. Nossos sábios já falam que o mês de Nissan eles já foram redimidos, e Nissan, Atedin Ligael, Nissan eles serão redimidos. Então eu queria falar uma passagem curiosa, que está na Gemara de Sanedrim, já que hoje é um dia especificamente ligado com a vinda de Mashiach, a gente está entrando para o Shabbat Hagadol, quando começou a redenção do povo judeu, e Pesach, que realmente concluiu a redenção, e todo o assunto é a primeira redenção está ligada com a última redenção. A Gemara fala que quando fala que vai vir Mashiach, que vai ser um descendente do rei Davi, o Rav Papa ele fala para o Abaye, mas está escrito, como assim vai vir um novo rei descendente do rei Davi? Está escrito que Venassi David Alehem Leolam, que o rei Davi ele será nasci, vamos ler aqui dentro da Gemara. A Gemara diz assim: Omar li Rav Papa le Abaye, veoksi vedov David nosso Elohem leolam, e David nasceu o líder para eles eternamente. Então o que significa que vai vir um outro líder? Então olha a resposta que diz o Rav Papa, ele falou para Abaye, na verdade, que gon Keiser ou Palge Keiser. É como um Keiser. O que quer dizer Keiser? É o César, o Palge Keiser e um meio César. Ou seja, vai ter um rei, que vai ser o rei Mashiach, e David HaMelech será como se fosse um vice-rei. O que eu queria focar no dia de hoje, que a gente está com pouco tempo, é numa curiosidade. O Rebbe fala sobre isso, ele falou numa Sikha, em 1978, porque justo a Gemara foi usar um termo latino de César e meio César. Tinha que falar Melech, Mishnei LaMelech, um rei e um vice-rei. Como tantas vezes está escrito na Torá, Mishnei LaMelech, né? Haman foi Mishnei LaMelech, Mordechai, Yosef. Precisa usar um termo de César e meio César. O nome César começou com o Júlio César. Na verdade, justamente, uma curiosidade, o Júlio César ele viveu mais de 100 anos antes da destruição do Bet HaMikdash, e ele fez quando ele dominou e venceu, tinha a divisão em 3 grandes líderes lá em Roma, e aí quando ele finalmente venceu o Pompeu, e ele tomou conta do Império Romano, somente mais de 100 anos depois que os imperadores romanos assumiram o título de César, que virou um título de rei, que foi utilizado depois por muito tempo em vários países. O czar, vem do César, o Kaiser alemão também vem do nome César, virou um nome popular para rei. Mas o Júlio César mesmo, naquela época era o sobrenome dele. Mais tarde, justo no ano da destruição do Bet HaMikdash, próximo a essa época, começaram a dar nome para os reis de Roma de César. 100 anos após a morte de Júlio César, que ele era um grande herói, um general praticamente imbatível no campo de batalha, e virou, a alcunha do imperador virou o nome de César. Apesar disso, interessante falar que quando César morreu,
isso é uma curiosidade também. César ele morreu assassinado no Senado, com a famosa frase que ele falou até tu Brutus para o filho adotivo dele, né, com 23 facadas. Tem um historiador romano na época que presenciou tudo isso, e ele diz que quem mais chorou a morte, ele falou, ninguém chorou tanto a morte do César como os judeus. Assim ele escreve lá, esse historiador, ele fala que os judeus, eles foram várias e várias noites no túmulo do César. E isso é compreensível porque o Pompeu, que era o arquirrival do César, ele foi um tremendo antissemita, ele matou muitos judeus em Israel, no Egito, tem muitas histórias como as guerras de Pompeu, e o que ele fez contra o povo judeu foi terrível. E o César, quando assumiu o trono, ele realmente ele deixou reconstruir Yafo, Jerusalém, fazer as muralhas. Então os judeus, eles tinham muito apreço pelo Júlio César. Inclusive, ele virou até aliado do Hyrcanus, né? Hyrcanus, que era Hashmonai na época. De qualquer forma, porque tudo bem que Júlio César foi um cara bacana com o povo judeu, mas não é por que a Gemara usa o nome para Mashiach de César, e meio César, David Amelech. Então, o Rebbe fala uma coisa muito interessante. O nome César, por que o Júlio César tem esse nome? Então dizem que a cesariana, que a gente fala, quando uma mulher dá luz de cesárea, é o evento de que se tira ela, tira o bebê não pelo caminho natural, mas tem que fazer uma cirurgia para retirar o bebê. Isso é uma coisa que já se fazia nos tempos antigos. Mas na época, a mulher não sobrevivia. Quando que se fazia a cesárea? É quando a mãe morria durante o parto, infelizmente. Para salvar o bebê, se abria a barriga e se tirava o bebê. Então se fazia a cesárea. Ou o próprio César, ou se não o antepassado dele, aconteceu isso. A mãe morreu durante dar o parto, dar a luz. Então tiveram que abrir a barriga e fazer a cesárea, e ele assim nasceu, e aí ficou o nome da família de César devido à cesárea. O Rebbe então fala, obviamente o César ele era um revolucionário, alguém que mudou, mas houveram muitos revolucionários no mundo, né? Tanto que os romanos quiseram pegar esse nome para rei pela ideia de ser um general imbatível, revolucionário, novas formas, nova visão de mundo. Mas de qualquer forma, o que está por trás desse nome César, essa história de cesárea, o que quer dizer cesárea? Tem um caminho para o bebê nascer aparentemente natural. E quando está fechado, deu algum problema, você não vê outra saída, acha que tudo acabou. E aí tem o Yotze Dofen, né? Que é a cesárea, sai pela barriga por um caminho que ninguém esperava. Então o Rebbe fala que o Mashiach, ele tem esse assunto de César, que às vezes a gente não vê saída nenhuma, a gente fala, não tem como isso acontecer, o bebê está lá dentro escuro, ele não imagina o mundo que está lá fora, e o caminho à frente dele parece que está fechado. E de repente, por um lado, atrás da parede, que é Yotze Dofen, né? Que é o nome que a Mishnah fala sobre o parto de cesárea, de repente se abre um novo caminho, um novo para nascer, o nascimento dessa era messiânica. Então Mashiach, ele é alguém que parece, às vezes o mundo parece que está perdido, tá bagunçado, e se não vê solução, mas a solução está logo atrás da parede, está logo aí. E do nada se abre essa parede e aparece todo um novo mundo à nossa frente. Essa ideia de Mashiach ser chamado de Keiser, de César. E David Amelech, ele também era um grande revolucionário, mas ele é meio César, porque ele mudou a forma dos judeus se comportarem e tudo, mas ainda de acordo com a natureza, com as regras naturais do mundo, etc. O Mashiach, ele vai conseguir mudar a nossa forma de enxergar o mundo de forma completa. Então ele é o César completo. Essa é a ideia. Vamos fazer agora então, que a gente possa hoje já escutar o Eliyahu Navi, que vem antes do Yom HaGadol, do Shabbat HaGadol, anunciar a vinda de Mashiach. Vamos ler o Ayom de hoje, 7 de Nissan, diz o seguinte: o Kinui Mishpachá Sharabin Azaken, o nome da Mishpachá do Alter Rebbe era Baruchovich, que ele era filho de Baruch. Depois, né? Também que a gente falou justo as Gorra Pratida, que a gente falou como o pessoal assume os nomes, né, de anteriores. Então, depois, o Kinui Mishpachá Shalbno, Admor Emtsai, o filho do
o Mita Rebbe, o filho do Alter Rebbe, ele já mudou o sobrenome dele para Shneyori, né? Shneyori. E depois que o Tzemach Tzedek, ele mudou o sobrenome dele para Schneerson, né? Que é filho de Shneur, que é o Rebbe Shneur Zalman, que é o Alter Rebbe.